Então tá, pessoal, boa noite para todos. A gente vai começar a nossa aula, então, sobre ebullioscopia. Eu já postei o material no Classroom para vocês essa semana, então eu vou estar explicando um pouquinho para vocês não ficarem tão perdidos, né? Não é a mesma coisa que presencialmente, né? A gente sabe, mas dessa forma também a gente consegue tirar algumas dúvidas e clarear um pouquinho para vocês. Então, vamos lá. Ebullioscopia. Primeira coisa, o que é ebullioscopia? Ebullioscopia, vamos usar um exemplo bem prático. Vamos supor que a gente esteja preparando o café e para preparar o café, a água precisa ferver, né? A água ela ferve a 100 graus Celsius. Esse é o ponto de ebulição da água, 100 graus Celsius. Mas vamos supor que essa água esteja fervendo e a gente adiciona açúcar nela. As partículas do açúcar vão retardar essa ebulição, ou seja, vai precisar uma temperatura maior que 100 graus para acontecer a ebulição dessa solução. E essa elevação de temperatura que nós chamamos de ebullioscopia, tá? A fórmula básica utilizada nos cálculos da ebullioscopia é essa aqui, ó. ΔTe igual a T menos T2. O que significa esses termos, né? ΔT é a elevação do ponto de ebulição, o T é a temperatura de ebulição do solvente na solução, e o T2 é a temperatura de ebulição do solvente puro, ou seja, quando uma solução for aquosa, que é uma solução de água, a temperatura de ebulição vai ser 100 graus, um solvente puro que não tem soluto, certo? Só que existem outras características nesses problemas também. A gente pode encontrar a constante ebuliométrica. O que é uma constante? É um valor fixo, né? Isso vocês já devem ter visto em matemática. E a molaridade. Isso a gente chegou a ver em sala, né? Como calcular a molaridade de uma solução, de uma substância. Caso a gente precise calcular um desses termos, a gente usa essa formulazinha aqui. ΔTe, que é a elevação do ponto de ebulição, igual a constante ebuliométrica vezes a molaridade, tá? E se o exercício não fornecer a molaridade, a gente pode calcular ela usando essa formulazinha aqui, que é a molaridade, que nós representamos com W, igual a M1, que é a nossa massa do soluto, dividido pela massa molar do soluto, vezes a massa do solvente. Nesse caso, na ebullioscopia, a gente trabalha com quilogramas. Vocês lembram que quando a gente trabalhou com concentração de soluções, a gente trabalhava sempre em litros, né? Quando o volume estava em ml, a gente tinha que transformar em litros. Aqui, muitas vezes, o nosso volume vai estar em gramas, então a gente vai ter que transformar ele em quilogramas, que é a mesma coisa dividindo por 1000, tá? Agora, se o nosso problema, se a gente encontrar no nosso problema todos esses termos, a gente usa essa fórmula geral aqui da ebullioscopia, que é o T menos T2, igual a constante ebuliométrica, vezes a massa da nossa solução, dividido por M1, que é a nossa massa molar, né, vezes M2, que é a nossa massa do solvente. Deixa eu permitir aqui. Oi, João, tudo bem? Bem-vindo. Então, vamos continuando. Agora, vamos colocar essas nossas formulazinhas num exemplo. Vamos lá. Exemplo 1. Uma solução aquosa de sacarose apresenta concentração molar de 0,90 gramas por mol. Calcule a elevação do ponto de ebulição sofrida pela água em graus Celsius, sabendo que a constante ebuliométrica é 0,52 graus Celsius por mol. Pessoal, uma coisa que vocês precisam prestar bastante atenção, isso seja na química, na física ou na matemática. Quando a gente tem um problema,
A primeira coisa que a gente precisa fazer é separar os dados que esse problema está nos dando. Se a gente separar isso, fizer isso, metade do caminho já está pronto. Depois é só usar a fórmula que vai representar tudo isso e calcular. Tá? Então, vamos ver os dados que esse exercício está nos fornecendo. A gente tem a molaridade, né, ó, concentração molar, que é 0,90, e temos a constante ebuliométrica, que é 0,52 graus Celsius por mol. E o que o problema está pedindo para a gente? Ele está pedindo para calcular a elevação do ponto de ebulição. Então, que formulazinha que a gente usa? Essa aqui, né? Que é para calcular a elevação do ponto de ebulição. Nos nossos problemas, eu sempre vou estar deixando a fórmula que vocês vão usar naquele exemplo, naquele exercício, tá? Porque cada exercício pode ser uma daquelas formulazinhas. Não necessariamente vai ser a mesma em todas. Tudo depende do que o problema está pedindo. Nesse caso, ele está pedindo a elevação do ponto de ebulição, e nós temos os dois dados que a gente utiliza para calcular isso, que é a nossa formulazinha, ΔTE igual a constante ebuliométrica vezes molaridade. Então, substituindo os dados na nossa formulazinha, a gente vai ter um resultado da elevação do ponto de ebulição igual a 0,468 graus Celsius. Tá, pessoal? Vamos para mais um exemplo aqui. Esse exemplo é de vestibular. Geralmente, nos vestibulares, cai bastante questões sobre ebullioscopia, tá? Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Vamos lá. Exemplo 2. 12 gramas de uma substância X dissolvidos em 50 gramas de água sob pressão normal entram em ebulição a 100,12 graus Celsius. Qual é o valor da massa molar de X? Outros dados que o problema dá para a gente. Constante ebuliométrica da água igual a 0,52 graus Celsius por mol, tá? Então, vamos separar os dados que o nosso problema tem. M1, que é a minha massa do soluto, que é 12 gramas. A minha massa molar é o que eu quero descobrir. A minha massa do solvente é 500 gramas. Ó, aqui está em gramas, eu preciso transformar em quilogramas, então eu vou dividir o meu 500 por 1.000, vai ficar 0,5 quilogramas, tá? A minha constante ebuliométrica, que é 0,52 graus Celsius por mol. A minha temperatura da água, que é 100 graus, a água ela entra em ebulição a 100 graus, e a minha temperatura da ebulição com a mistura, já que a temperatura da solução, quando a gente já tem um solvente, que é 100,12 graus. Aqui tem que prestar atenção nessa diferença, pessoal. A 100 graus, eu ainda não adicionei o meu soluto, por isso é 100 graus. Aqui, que é 100,12 graus, eu já adicionei o meu soluto, por isso a temperatura de ebulição vai crescer, tá bom? E qual a formulazinha que a gente usa para calcular isso, então? Como a molaridade e a variação da temperatura não foram fornecidas, a gente usa a fórmula geral. Temperatura menos temperatura 2 igual a constante ebuliométrica vezes a massa do soluto dividido pela massa molar vezes a massa do solvente. Substituindo todos os nossos dados na formulazinha, a gente calcula aqui, né, utilizando a matemática, a minha massa molar vai ser 104 gramas por mol, tá, pessoal? Voltando, eu vou insistir bastante nisso. Sempre analisem o que o problema está nos dando, os dados que a gente tem e o que ele está pedindo. Vocês separando os dados que tiver no problema e substituindo na fórmula que eu vou estar disponibilizando, não tem erro, tá? Vocês vão conseguir, não se preocupem. Vamos então para fazer mais um exemplo para ficar bem claro para vocês. Uma solução de 0,564 gramas de naftaleno, que tem a fórmula molecular de C10H8,
ou seja, 128 gramas por mol, em 48,2 gramas de éter etílico, ferve a pressão atmosférica em uma temperatura de 0,196 graus Celsius, acima da temperatura de ebulição do éter etílico puro, sob mesma pressão. Qual é o valor da constante ebulioscópica, molar do éter etílico? Aqui a gente fica até confuso com um tanto de informações, né? A pressão atmosférica, temperatura de ebulição, éter etílico, mas vocês sempre têm que prestar atenção nos dados que o problema está fornecendo. Então, vamos separar os dados que a gente tem. Nós temos a massa do soluto, que é 0,564 gramas, a massa molar, que é 128 gramas por mol, a minha massa do solvente, que é 48,2 gramas, mas eu tenho que transformar em quilogramas, então eu divido por 1.000, certo? Vai ficar 0,0482 quilogramas. Tenho a minha elevação do ponto de ebulição, que não vai aparecer. Calma, pessoal. A elevação do ponto de ebulição, que é 0,196 graus Celsius, a temperatura acima da ebulição do éter, ou seja, que sofreu a variação, né, que teve o adicionamento do soluto, e eu quero saber a minha constante ebuliométrica. Então, que fórmula que eu vou usar? Esta aqui. Com os dados que eu tenho, eu consigo utilizar essa fórmula aqui para calcular. ΔTE, o que significa o ΔTE? É nossa elevação do ponto de ebulição, igual a constante ebuliométrica, vezes a massa do soluto, dividido pela massa molar, vezes a massa do solvente, certo? Substituindo os nossos dados aqui na formulazinha, nós vamos ter um resultado de constante ebuliométrica igual a 2,144 graus Celsius por mol. Tá, pessoal? Então, voltando a falar nisso. Sempre analisem que os dados que o problema está nos dando, separem esses dados, todos os dados, separem, vejam o que eles significam e depois substituem isso na fórmula, que não vai ter erro, tá? Esses cálculos, pessoal, são de ebulioscopia. Se vocês deram uma olhadinha no material que eu mandei, eu pedi para fazer uma pesquisa sobre a crioscopia, né? Que, no caso, é o nosso próximo assunto, mas deixa eu ver quem podia entrar. Mas é relacionado a esse assunto de hoje. Oi, Agnes, deu certo? Oi, tudo bom? Oi, prof. Lucas, boa noite. Boa noite, pessoal. Já estava conversando com eles. Prof, eu vim ver como é que vocês estão. Eu vim pedir desculpas por 2 motivos. Primeiro, por estar atrapalhando a sua aula, porque eu tenho uma reunião agora com os primeiros anos e eu fiz a abertura lá e agora a dona Vera está fazendo uma apresentação, por isso eu corri aqui para a sua sala para poder ver como é que vocês estão. E perdão por estar atrapalhando agora, justamente no meio da explicação. E o segundo motivo para eu pedir desculpas é porque eu esqueci de mandar o link. O professor Lucas me mandou o link hoje no início da tarde, e eu geralmente coloco na agenda para me avisar os compromissos que eu tenho. E veio a notificação, só que eu achei que fosse do primeiro ano, que nós estamos com essas 2 reuniões hoje, eu não dei bola. Então, eu mandei muito tarde. Gente, desculpem, eu mandei muito tarde, tá? Mas, eu acho que quem estava organizado para participar hoje já estava esperando, né? Acho que também ninguém foi tão prejudicado. Eu postei no Classroom também.
Então, deu tudo certo. Geralmente a gente faz com 10, 15 minutinhos de antecedência. Eu espero que eu não tenha atrapalhado ninguém. Não, Prof, não, tá, sem tá tudo problemas. certo? Tudo Tudo tranquilo? certo, tudo bem. Então, Uhum. eu vou voltar para outra reunião, qualquer coisa. Ai, obrigada, Richard. Não vai acontecer, quer dizer, não posso prometer que não vai acontecer, mas eu espero que não aconteça. Prof, qualquer coisa que tu precisa, eu tô com o WhatsApp aqui do lado, aí tu manda mensagem, tá? Qualquer coisa eu volto. Beleza, pode Tá deixar. bom? Obrigada, prof. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado a Boa você. aula. Tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, voltando aqui. Eu estava falando, então, que esses cálculos aqui são referentes à ebullioscopia. No material que eu mandei para vocês essa semana, postei na segunda-feira, né? A atividade era para fazer uma pesquisa sobre a crioscopia. Qual a diferença da ebullioscopia para a crioscopia? Aqui na ebullioscopia, a gente trabalha com a elevação do ponto de ebulição, tá? No caso da crioscopia, a gente vai trabalhar com o resfriamento dessa solução. Essa é a diferença entre as duas. E os cálculos, eles são bem parecidos. Então, se vocês conseguirem fazer esses aqui sobre a ebullioscopia, vocês conseguirão fazer os outros. Agora eu quero saber de vocês. Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida? Vamos lá. Quem quiser falar, pode falar. Quem quiser escrever, escreva. O W é a molaridade, tá? Que eu acho que, se eu não me engano, em inglês é com W. Daí ficou esse termo com W. Mas significa molaridade. Vocês entenderam, pessoal? Qual a fórmula, o que a gente tem que fazer para conseguir calcular? Sempre separar os dados da questão, isso eu já assisti em sala para vocês, né? Separar bem os dados, todos os dados que a questão nos dá, deixar tudo bem separadinho, que vocês vão conseguir. Prestar atenção quando o nosso solvente está em gramas, transformá-lo em quilogramas. Lá eu vou falar de novo. Quando a gente trabalhou com concentração, a gente transformava as nossas ml em litros, né? Vocês lembram disso? Aqui a gente tem que transformar as gramas em quilogramas. Sempre prestar atenção nisso, porque isso é muita pegadinha no vestibular, vocês vão ver. Tá? Nunca esqueçam disso, de dividir por 1.000 e transformar em quilogramas. Tá bom? Posso postar uns exercícios para vocês fazerem essa semana ainda? Ou vocês acham que fica corrido? E hoje já é quinta, né? Então, a semana que vem não é o meu dia, mas daí eu posso na outra semana, então. Daí eu vou fazer uma aulinha, um videozinho explicando sobre a crioscopia. E daí eu posso um exercício dos dois, pode ser? Aline, o que que tu acha? Pode ser? Gabriela? Beleza, então. E referente ao nosso conteúdo até aqui, pessoal. Tá indo? É a primeira aula que eu faço com vocês, né? Eu só tinha gravado uma ainda. Mas eu vou começar a fazer aulas assim agora, porque, na verdade, a gente estava trabalhando uma coisa mais teórica, né? Só que a gente precisa entrar nos cálculos, porque senão vocês vão chegar no final do ano e não ter visto nada, né? O nosso próximo conteúdo vai ser termoquímica, então vocês precisam passar por isso aqui, porque termoquímica é o assunto principal do segundo ano. E a gente não pode deixar de ver isso. Sobre equações termoquímicas, lei de Hess, energia e transformações, essas coisas. Beleza, pessoal?
É isso, então, que eu tinha preparado para vocês hoje, só para tirar as maiores dúvidas, tá bom? Obrigado a vocês por terem participado. Eu vou estar disponibilizando o link da aula amanhã, já no Classroom 1, para vocês que quiserem assistir de novo, para quem não pôde participar, né? E é isso, pessoal. Boa noite, tá? Fiquem bem, se cuidem. E logo a gente faz uma aula de novo, tá bom? Acabou, Léo, acabou. Era só para eu explicar os cálculos para vocês. Boa noite, Ana. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Aline. Bom descanso, pessoal. E estudem, né? Boa noite.